desapareceu. E claro, dei queixa na polícia. Eu ia todos os dias com a equipe de busca atrás do meu filho, mas nenhum vestígio sequer foi achado dele. Foi muito triste e eu já havia perdido as esperanças. Desisti de encontrá-lo e disse para as autoridades fazerem o mesmo. Afinal, se em 2 semanas nada foi encontrado, não havia mais jeito. Mas eles não desistiram. Uma semana atrás, 2 policiais bateram em minha porta, com um sorriso triunfante, e para minha total surpresa, eles estavam com meu filho. Disseram que ele foi encontrado andando pela floresta. Suas roupas estavam em estado lamentável, completamente sujas de terra, mas fora isso não havia nenhum arranhão em seu corpo. Os policiais então foram embora depois de cumprirem seu serviço. Mas algo ainda estava errado. Preciso que alguém me ajude. Esse não é o meu filho. Ele se parece com meu filho, fala como meu filho, mas eu juro, ele não é o meu filho. Desde o dia em que ele voltou, eu já não tenho sono. Tenho ouvido barulhos e passos durante a noite. Vou fazer a parte 2. Esse não é o meu filho, parte 2. Tenho ouvido barulhos e passos durante a noite por toda a casa. E tenho certeza que o vi espionando pelo vão da minha porta nessa madrugada. Mas antes que eu conseguisse me virar, ele já havia desaparecido. A porta do meu quarto agora fica trancada, mas toda madrugada ela se abre. Acreditem em mim, seja lá o que for essa coisa, não é o meu filho. Por que eu tenho tanta certeza? Porque há 3 semanas atrás eu matei e enterrei meu filho na floresta. Eu juro, ele não é o meu filho. Voltei com mais histórias. Quando eu era criança, eu e minha prima adorávamos ficar tirando sarro da vizinha. Isso porque a vizinha detestava crianças. Um dia minha mãe me falou para ir até a casa dela para pedir açúcar. Eu fui até lá bem apreensiva. Eu cheguei e ninguém me atendeu, até que uma moça veio falar comigo e me disse: saia desse lugar que é perigoso. Bom, eu nem pensei 2 vezes. Voltei para casa e expliquei para minha mãe o que tinha acontecido. E ela disse que tudo bem, que ia até o mercado comprar açúcar. E quando a minha mãe saiu, eu resolvi tirar um cochilo. E eu tive um sonho bem bizarro. E nesse sonho havia uma senhora que disse que ia me levar para o sacrifício junto com ela. Eu acordei com medo, mas ainda pensei que não era nada. Até que eu comentei com a minha prima e ela disse que teve exatamente o mesmo sonho. O pior de tudo isso foi que alguns dias depois, essa senhora foi encontrada morta na casa dela. E a gente nunca mais brincou perto de lá. Já era mais ou menos umas 2 da manhã, e um cara tava dormindo no apartamento dele normal, quando ele ouviu alguém batendo na porta dele. Ele foi e abriu. Era uma menina, assim, de mais ou menos uns 20 anos. E ela tava chorando, ela falou: cara, então, o meu marido tá me batendo e eu queria muito saber se eu podia dormir no seu sofá. E o cara ficou meio constrangido e falou: pode. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi ver se a moça ainda tava no sofá dele e ela não tava mais lá. Então ele assumiu que o marido e a mulher já tinham ficado de boa. Até que no dia seguinte, 2 da manhã de novo, a mesma mulher bate na porta dele e fala a mesma coisa: cara, meu marido me bateu de novo, posso dormir aqui? E ele deixou. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele acordou, a mulher não tava mais lá. Só que ele achou meio suspeito. Quando ele desceu pra falar com, tipo, o zelador, ele falou: cara, você conhece uma mulher que mora no apartamento do meu lado e tal? O zelador gelou e falou: então, cara, ninguém mora no apartamento do seu lado. Quem morava era uma mulher, mas ela morreu depois dela ter sido morta pelo marido, que batia nela todos os dias. E ela morreu exatamente às 2 da manhã. O vídeo de hoje não é recomendado para pessoas sensíveis, pois hoje eu vou contar o caso do assassino otaku, que era o Tsutomu Miyazaki, um dos serial killers e um dos casos mais conhecidos do Japão. Nascido no dia 21 de agosto de 1962, mais ou menos na região de Tóquio, o Tsutomu já nasceu com uma vida um pouco complicada porque ele nasceu prematuro e por conta disso ele nasceu também com uma deficiência. Basicamente a mão e o pulso dele era fundido, então ele não conseguia movimentar a sua mão e por conta disso ele sofreu muito bullying na escola. Além disso, os pais do Tsutomu eram muito ausentes, então ele passava a maior parte do tempo com o seu avô. Só que esse avô acabou falecendo cedo por conta da idade e uma coisa muito bizarra é que o Tsutomu chegou a comer as cinzas do avô porque ele achava que assim ele estaria mais próximo dele. Desde muito cedo o Tsutomu começou a consumir vídeos adultos e depois esse vício foi ficando cada vez mais forte, então ele começou a consumir vídeos onde crianças apareciam e desde muito cedo ele lia mangás, assistia anime, só que obviamente isso não influencia e não justifica as coisas que ele fez. Ele era um babaca e pronto. Ele só recebeu o nome de assassino otaku justamente porque ele consumia muito esse tipo de produto. Ao todo, o Tsutomu fez 4 vítimas, todas elas
duas garotinhas entre 4 a 7 anos de idade. A primeira vítima do Tsumo foi a Marikono, de 4 anos de idade. Ele raptou ela e levou ela até uma região onde tinha algumas colinas no oeste de Tóquio, onde ele abusou sexualmente dela e em seguida matou por asfixia. Alguns dias depois ele retornou ao local do crime para levar os pés e as mãos dela para casa e incendiar o restante do corpo. No dia 3 de outubro de 1988, Tsumo fez a sua terceira vítima, que era Masami, de 7 anos de idade, e ele matou ela da mesma forma que a anterior. Em seguida, no dia 12 de dezembro, Tsumo raptou uma garotinha chamada Erika e ele matou ela em um estacionamento porque ela se recusou e começou a chorar quando Tsumo pediu para que ela tirasse suas roupas para que ele pudesse fotografar. Ela também foi morta por estrangulamento. Ficou cerca de 1 ano sem cometer nenhum crime. Nesse período de tempo, ele pegou todas as coisas que eles tinham das vítimas, fotos, roupas e partes do corpo, e enviou para a família das vítimas. Tudo dessas partes dos corpos ele enviava algumas mensagens macabras como essas. Em 6 de junho de 1989, o Tsumo fez a última vítima dele. Dessa vez foi a Namoto, e ele acabou fazendo uma coisa que ele não tinha feito antes, que foi comer partes do corpo. Ele comeu partes do corpo dela e também chegou a beber o sangue dela. Depois de algum tempo desse último assassinato, Tsumo finalmente foi encontrado pela polícia e foi preso, condenado à morte na forca, aonde ele morreu em 2008.